Você conhece a sensação. Ela se instala em seu campo como uma sombra, de forma silenciosa e sutil. Ela chega depois de uma ligação telefônica, depois de uma reunião de trabalho, depois de um encontro com um amigo ou familiar que parecia perfeitamente normal na superfície. É uma exaustão que não tem nome, um cansaço que não vem dos seus músculos, mas da sua alma. É um peso que se assenta sobre seus ombros, uma densidade que te curva para dentro. É uma névoa mental que apaga o seu brilho, que dissipa a sua clareza, que rouba a sua alegria. Você entrou na interação sentindo-se bem, centrado, talvez até feliz, vibrando em sua própria frequência, e você sai sentindo-se drenado, confuso, irritado ou inexplicavelmente triste, sem entender exatamente o porquê, sem conseguir apontar para uma única palavra ou evento que justifique essa queda abrupta de energia. Você se tornou, mais uma vez, uma esponja energética, um receptáculo involuntário para a poluição emocional não processada de outra pessoa. Para os sensíveis, para os empatas, para as almas que vieram a este planeta com o sistema nervoso sintonizado como um instrumento de alta fidelidade, programado para sentir profundamente a tapeçaria energética do mundo, esta é uma experiência diária, crônica e devastadora. Você foi ensinado que a sua sensibilidade é um dom, que a sua capacidade de sentir o que o outro sente é uma virtude, e é. Mas o que ninguém te disse, o que foi omitido do manual de instruções da sua alma, é que um dom não gerenciado se torna uma maldição. Um carro de alta performance, com um motor de 1000 cavalos de potência, sem um piloto treinado e consciente, não é um presente, é um perigo mortal, uma arma descontrolada. E a sua empatia, a sua capacidade de se fundir energeticamente com o outro, sem a sabedoria da soberania, sem a clareza das fronteiras, não é uma ponte para a conexão, é uma porta aberta, escancarada para a invasão silenciosa. Você caminha pelo mundo com o seu campo energético desprotegido, com a sua aura porosa, como uma casa com todas as portas e janelas abertas em uma vizinhança caótica e barulhenta. E então você se surpreende quando, ao final do dia, a sua casa interior está cheia de lixo que não é seu. Você absorve o estresse não verbalizado do seu chefe que reverbera em seu estômago. Você absorve a ansiedade silenciosa do seu parceiro que se manifesta como um aperto no seu peito. Você absorve a amargura cínica de um estranho na fila do supermercado que deixa um gosto azedo em sua boca. Você se torna o depósito involuntário, o sistema de esgoto emocional para as sombras que os outros se recusam a olhar, a sentir e a processar dentro de si mesmos. E o resultado? Exaustão crônica. Doenças inexplicáveis que os médicos não conseguem diagnosticar. Uma sensação constante de estar sobrecarregado, como se estivesse carregando o peso do mundo. E, por fim, a crença perigosa e limitante de que o mundo é um lugar hostil e energeticamente perigoso e que, para sobreviver, você precisa se fechar, se isolar, se endurecer, traindo a sua própria natureza sensível e amorosa. Esta transmissão te encontrou hoje, neste exato ponto da sua jornada, porque a sua alma está cansada. Ela está cansada de ser um alvo, ela está cansada de ser uma esponja. Ela te trouxe até aqui para te lembrar de uma verdade fundamental que você esqueceu no momento em que respirou o ar denso deste planeta. Você não veio a este mundo para absorver e carregar a escuridão dos outros. Você veio para ancorar a sua própria luz de forma tão poderosa, tão radiante, tão inabalável, que a sua mera presença se torna um catalisador para a transformação ao seu redor, não um depósito para a toxicidade. O problema nunca foi e nunca será a sua sensibilidade. O problema é que você foi treinado para ser um porto. Um porto é passivo, ele está sempre aberto para receber, para abrigar. Ele recebe os navios de luxo, os barcos de pesca, os navios de guerra e os barcos piratas, sem distinção. A identidade do porto é definida pelo que atreca nele, e você foi ensinado a ser um bom porto. Agora, chegou a hora de se lembrar que você nasceu para ser um farol. Um farol é soberano. Ele é construído sobre uma base sólida e inatingível de rocha.
A sua função não é receber, mas emitir. Ele gera a sua própria luz, a sua própria energia e a projeta para o mundo, rasgando a escuridão, guiando os navios através da tempestade, mas sem jamais permitir que eles atrequem em sua base ou invadam a sua estrutura. O farol influencia o seu ambiente, mas não é invadido por ele. Nos próximos blocos, vamos desconstruir a física quântica por trás dessa drenagem energética. Vamos te mostrar por que você, com a sua luz e com o seu coração aberto, tem sido um alvo tão fácil e por que as técnicas tradicionais de proteção, como visualizar uma bolha de luz, muitas vezes falham. E o mais importante, vamos te entregar a chave para uma nova forma de ser. Uma forma onde a sua sensibilidade se torna sua maior aliada, o seu sistema de navegação e a sua energia, o seu bem mais precioso e bem guardado. A era de ser uma esponja, um porto, um depósito, termina hoje. A jornada para se tornar o farol começa agora. Para que você possa parar de ser um alvo, para que possa sair da defensiva e reivindicar a sua soberania energética, você precisa entender a ciência por trás do ataque. Eu preciso que você ouça isto com cada célula do seu ser. Não é pessoal. Não é sobre você ser fraco, quebrado ou amaldiçoado. É sobre física. É sobre ressonância, dissonância e a lei fundamental e impessoal de que a energia flui de onde há mais para onde há menos. Pense em seu campo energético, sua aura, como um campo eletromagnético pessoal. Um solenoide vivo que emite e recebe frequências a cada instante. Quando você está em um estado de coerência, de paz interior, de amor próprio, de alegria genuína, seu campo é forte, denso, vibrante e luminoso. Ele pulsa com uma frequência alta e estável, criando uma assinatura energética harmoniosa e poderosa. Agora, pense em uma pessoa que opera a partir do que chamamos de vampiro energético. E vamos tirar o peso dessa palavra. Essa pessoa não é necessariamente má ou consciente do que faz. Ela está em um nível profundo e muitas vezes trágico, em um estado de desconexão de sua própria fonte de energia, de sua própria alma. Ela vive em um vácuo energético crônico, em um vácuo interior. Seu campo é fraco, caótico, poroso, dissonante, vibrando em frequências de carência, de medo, de reclamação, de culpa e de drama. Quando esses campos, o seu, pleno e coerente, e o dele, vazio e caótico, se encontram, uma lei da natureza é ativada instantaneamente. Assim como o calor flui de um corpo quente para um corpo frio, assim como a água flui de um ponto mais alto para o mais baixo, a energia vital, o prana, o chi, flui do campo de alta frequência e alta concentração, o seu, para o campo de baixa frequência e baixa concentração, o dele. Não é uma escolha consciente dele, na maioria das vezes. É um processo entrópico, uma lei universal. O vácuo dele, por instinto de sobrevivência energética, tenta se preencher, e o seu campo, por falta de fronteiras definidas e de consciência soberana, se torna a fonte do suprimento mais próxima e mais rica. É por isso que você se sente drenado. Você está literalmente dando a sua força vital para sustentar a dissonância de outra pessoa. Agora, o que a maioria das pessoas sensíveis faz quando percebe isso? Elas tentam as técnicas de escudo, elas visualizam uma bolha de luz branca, um espelho ao redor de si, uma parede de tijolos. E isso pode funcionar por um tempo, como um band-aid energético. Mas por que falha a longo prazo? Porque a exaustão sempre volta. Porque é uma técnica baseada no medo e na dualidade. Ao criar um escudo a partir da sua mente, você está operando a partir da crença fundamental de que há algo lá fora para me atacar. Você está em uma postura de defesa, de contração, de separação. E essa própria frequência de medo, de eu preciso me proteger, enfraquece o seu campo energético geral, tornando-o, paradoxalmente, muito mais vulnerável a invasões. A sua defesa se torna a sua fraqueza. O verdadeiro segredo da proteção energética, a física quântica da soberania, não é construir muros mais altos e mais grossos ao seu redor. É fortalecer o seu núcleo. É aumentar a densidade, a potência e a coerência da sua própria luz a um ponto tal que ela se torne impenetrável, não por bloqueio, mas por pura e avassaladora ressonância. Imagine a diferença entre uma pequena lâmpada e o sol.
A lâmpada, mesmo que brilhante, pode ser ofuscada por uma luz maior. Ela pode ser coberta por um pano. Sua luz pode ser facilmente bloqueada. O Sol, por outro lado, não precisa se proteger. Ele não precisa de escudos. A sua emissão de energia, a sua radiação, é tão massiva, tão poderosa, que nada pode se aproximar dele sem ser fundamentalmente transformado por seu fogo e por sua luz. A sua tarefa, alma soberana, não é construir escudos. A sua tarefa é se tornar o Sol. Quando a sua frequência interna é de uma paz inabalável, de um amor próprio radical, de uma clareza de propósito, de uma alegria que não depende de condições externas, o seu campo energético se torna tão coerente, tão harmonioso, que as frequências caóticas e dissonantes da negatividade, da carência, do drama, simplesmente não encontram pontos de ressonância em você para se conectar. Elas não conseguem pegar. Elas ricocheteiam em seu campo, não porque você está as empurrando com força, mas porque não há nada em você que corresponda à vibração delas. É como tentar sintonizar uma estação de rádio AM em um receptor FM. Simplesmente não há compatibilidade. Como o grande mestre da alma, Carl Jung nos disse, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Por muito tempo você tem tentado resolver o problema da drenagem energética olhando para fora, tentando gerenciar as pessoas, os ambientes, construindo escudos contra o mundo. A verdadeira e única solução permanente está em olhar para dentro e despertar para o seu poder de gerar e sustentar uma frequência soberana, uma luz que não pode ser diminuída. No próximo bloco, vamos te guiar pelos passos práticos e alquímicos para começar a forjar este núcleo de poder, para transformar o seu campo de uma esponja permeável em um sol radiante, impenetrável e autossuficiente. A sua jornada de se tornar a sua própria fonte de poder começa agora. A transição de esponja para sol, de alvo para fonte, não é um evento místico que acontece por acaso. É um processo de treinamento energético consciente. É a prática diária e deliberada de forjar o seu campo de força quântico a partir do seu núcleo, transformando fraqueza percebida em poder incorporado. E aqui estão as 3 chaves fundamentais, os 3 pilares da alquimia interna para você iniciar essa maestria agora. A primeira chave, a mais essencial e frequentemente negligenciada, é a ancoragem radical no corpo físico. A sua sensibilidade, por natureza, te leva a viver fora do corpo, flutuando no vasto e caótico oceano do campo energético das emoções e dos pensamentos, tanto os seus quanto os dos outros. Este é o seu ponto fundamental de vulnerabilidade. A energia que não possui uma âncora é facilmente influenciada, facilmente invadida, facilmente levada pela correnteza alheia. Portanto, o primeiro e mais poderoso ato de soberania é voltar para casa. Voltar para o seu corpo. Neste exato momento, sinta os seus pés no chão. Sinta a textura do solo sob eles. Sinta o peso do seu corpo na cadeira ou na cama. Respire fundo e sinta o ar preenchendo cada centímetro dos seus pulmões, trazendo a sua consciência errante de volta para o seu centro. A prática do grounding, do aterramento, não é apenas uma técnica de relaxamento. É um ato de poder quântico. Ao ancorar a sua consciência no seu centro físico, no seu templo de carne e osso, você para de ser uma antena parabólica passiva, captando indiscriminadamente todos os sinais do universo, e se torna uma torre de transmissão, emitindo a sua própria e coerente frequência a partir de uma base sólida e inabalável. Faça isso várias vezes ao dia, antes de entrar em uma reunião, depois de uma conversa difícil, sempre que se sentir flutuando, ansioso ou sobrecarregado. Volte para o corpo. Este é o seu templo. Este é o seu trono de poder. Ninguém pode te governar quando você está sentado em seu próprio trono. A segunda chave é a clareza de intenção soberana. O seu campo energético é um campo de inteligência e ele responde diretamente à sua intenção, seja ela consciente ou inconsciente. Se a sua intenção subconsciente, programada desde a infância, é agradar a todos,
evitar conflitos a qualquer custo ou ser aceito, o seu campo se tornará permeável, fraco e aberto para cumprir essa ordem, convidando a invasão. Você precisa dar a ele uma nova diretriz, uma declaração de independência, um decreto de soberania. Comece cada um dos seus dias com uma intenção clara e poderosa, dita em voz alta ou sentida em seu coração. Algo como: hoje eu sou o mestre soberano do meu campo energético. Pelo poder da minha consciência, eu decreto que apenas energias de amor, clareza, respeito e abundância que ressoam com o meu bem maior têm permissão para entrar. Todo o resto é amoroso e ferminente devolvido à sua fonte de origem com consciência. Eu sou a fonte da minha paz, eu sou a fonte da minha força, eu sou a fonte da minha segurança. Repita isso com sentimento. Sinta a verdade dessa declaração vibrando em cada célula. Você não está apenas dizendo palavras bonitas, você está reprogramando a sua realidade em um nível subatômico. Você está definindo as novas leis físicas do seu universo pessoal. Você está se tornando o legislador do seu próprio campo. A terceira chave, a mais desafiadora e, portanto, a mais libertadora, é a liberação da responsabilidade emocional. Você, como um ser empata, foi condicionado a acreditar que a sua responsabilidade, talvez até seu propósito, consertar a energia dos outros. Se alguém está triste, você sente a necessidade de alegrá-lo. Se alguém está com raiva, você se sente compelido a acalmá-lo. Se alguém está em sofrimento, você mergulha no poço junto com ele. Esta é a raiz mais profunda da sua drenagem energética. Você precisa, com compaixão, mas com uma firmeza inabalável, devolver a responsabilidade emocional de cada ser para eles mesmos. Você pode ser um farol de compaixão, de amor, de luz, mas não é seu trabalho nadar até o barco de cada um e começar a consertar os seus furos com a sua própria energia vital. A prática aqui é a do desapego compassivo. Quando você sentir a dor ou o caos de alguém, em vez de absorvê-lo para dentro do seu campo, visualize-se enviando a essa pessoa uma onda de luz, de amor, de força, desejando-lhe o bem, honrando a sua jornada, mas mantendo o seu campo intacto, soberano e separado. Diga a si mesmo como um mantra sagrado: eu honro a sua jornada e a sua capacidade de encontrar a sua própria cura. Eu sou responsável pela minha energia. Você é responsável pela sua. Este não é um ato de egoísmo, mas sim de profundo respeito tanto por você quanto pelo outro, porque você está reconhecendo a soberania e o poder de cada alma para navegar sua própria experiência. Ao praticar diariamente a ancoragem no corpo, a intenção soberana e a liberação da responsabilidade emocional, você começa a forjar um núcleo interno de uma densidade, de uma potência e de uma coerência impressionantes. O seu campo energético, o seu touro pessoal, que antes era fraco e lento, começa a girar com mais força e velocidade, criando um campo de força natural e autossustentável ao seu redor. E quando você estabiliza essa nova frequência, uma nova realidade começa a manifestar. E no último bloco, vamos descrever a vida que te espera quando você não é mais uma esponja, mas sim o sol. Quando você pratica a maestria do seu campo energético de forma consistente, quando a alquimia interna se torna sua segunda natureza, a sua experiência de vida se transforma de maneiras que sua mente antiga, viciada em luta e defesa, mal pode conceber. Você não se torna uma pessoa fria, distante ou insensível. Pelo contrário, a sua capacidade de sentir se expande 1000 vezes, mas agora sem a dor da invasão. Você se torna capaz de amar mais profundamente, de se conectar mais autenticamente, de servir com mais poder, porque você finalmente o faz a partir de um lugar de plenitude soberana e não mais de carência e medo. A primeira grande mudança, a fundação da sua nova realidade, é a paz sem esforço. A ansiedade crônica, aquele ruído de fundo, aquela estática na alma que era sua companheira constante, se dissipa como névoa sob o sol da manhã. Ela é substituída por uma calma silenciosa e vibrante que emana do seu centro, daquele núcleo de poder que você forjou.
É uma paz que não é dependente das circunstâncias externas. O mundo pode estar em caos, as pessoas ao seu redor podem estar girando em seus dramas habituais, mas você permanece em seu centro, no olho sereno e imóvel do furacão. Você se torna a paz que antes buscava desesperadamente fora de si, a âncora de coerência em um oceano de dissonância. A segunda mudança é a clareza intuitiva amplificada. Como seu campo energético não está mais poluído pela estática emocional e psíquica dos outros, o sinal da sua própria alma, a voz da sua intuição, se torna cristalina, impossível de ignorar. Você começa a receber downloads de informação, insights, inspirações com uma clareza impressionante. Você simplesmente sabe. É um saber que não vem da mente, mas do seu ser inteiro. Você sabe qual caminho seguir em uma encruzilhada. Você sabe em quem confiar e de quem se afastar, sentindo a ressonância da verdade em seu corpo. Você sente a expansão da verdade e a contração da mentira com uma precisão que transcende a lógica e a razão. A sua sensibilidade, antes uma fonte de dor e sobrecarga, se torna o seu sistema de navegação quântico mais confiável, um GPS para sua alma que te guia infalivelmente pelo caminho de menor resistência, maior alegria e mais rápida expansão. O medo, por sua vez, não desaparece completamente da sua experiência, mas ele muda radicalmente de função. Ele não é mais o tirano que te paralisa em uma prisão de cenários imaginários. Ele se torna um conselheiro respeitado, um ministro da defesa em seu reino interior. É a voz que te diz para ter uma cautela saudável, para se preparar melhor, para olhar 2 vezes antes de saltar para o desconhecido. Você aprende a arte de honrar a sabedoria protetora do medo sem jamais se tornar seu escravo. Você agradece a ele pelo aviso, pela sua eterna tentativa de te manter seguro, e então você, o soberano do seu reino, age. Age a partir do seu centro de poder, da sua intuição, não mais da reatividade cega do pânico. O resultado prático e tangível de toda essa reconfiguração é uma nova qualidade de vida, uma vida percebida em alta definição energética. Você começa a notar a beleza nos detalhes que antes, em seu estado de contração ansiosa, ignorava completamente. É o sabor da comida que explode em seu paladar. É o calor do sol na sua pele que se sente como um abraço do divino. É a complexidade de uma nota musical que te leva às lágrimas. Você se sente profunda e visceralmente conectado com a pulsação da própria vida, com a inteligência nas árvores, com a consciência nos olhos dos animais. As suas interações humanas se tornam mais profundas e autênticas, porque você não está operando a partir da sua máscara de está tudo bem, mas a partir da sua essência vulnerável e simultaneamente poderosa. E a mais importante, a mudança mais milagrosa de todas, você começa a atrair para a sua vida, sem esforço, por pura lei da física, experiências e pessoas que vibram em sua nova e coerente frequência de paz. O drama se dissolve da sua realidade. As relações tóxicas e vampíricas se afastam naturalmente, sem confronto, sem luta, como sombras que não suportam a luz, porque a sua nova energia de maestria e inteireza não oferece mais nada para elas se alimentarem, não há mais ganchos para elas se conectarem. Você se torna literalmente alérgico a dinâmicas disfuncionais. E então, nesse espaço limpo, você começa a atrair novas pessoas, pessoas que também são soberanas de sua própria energia, criando conexões baseadas na interdependência, na inspiração e na celebração mútua, não mais na codependência e na necessidade. Você para de ser o terapeuta e o salvador de todos e começa a ser o amigo, o parceiro, o igual, o co-criador. A quarta e mais bela transformação é que você se torna um catalisador de cura passiva. Você se torna finalmente o farol em sua plenitude. A sua presença coerente e pacífica por si só começa a impactar positivamente o ambiente e as pessoas ao seu redor. Sem dizer uma palavra, sem dar um conselho, sem tentar consertar ninguém, a sua frequência estável e harmoniosa age como um diapasão, convidando, por pura ressonância, os outros campos energéticos ao seu redor a encontrarem a sua própria estabilidade, a sua própria harmonia. Você não cura ninguém, você inspira os outros a se curarem simplesmente sendo a personificação da paz e do poder que eles também possuem adormecidos dentro de si. Esta é a vida que te espera. Uma vida onde você pode caminhar por este mundo com o coração completamente aberto, sentindo tudo, conectado a tudo, mas sem ser invadido por nada. Uma vida de poder silencioso, de alegria estável e de propósito vivido a partir da sua essência.
Este não é um drama distante, é o seu direito de nascimento energético esperando para ser reivindicado. E a jornada para reivindicá-lo começa com a decisão de parar de ser um alvo e escolher se tornar a fonte. Esta transmissão foi o seu chamado para a soberania. Assista novamente sempre que se sentir drenado, sempre que o mundo parecer ruidoso demais. Use-a como um manual de treinamento para o seu campo de força quântico. Compartilhe-a para que todos os seres sensíveis deste planeta possam acordar para o seu poder e juntos possamos elevar a frequência coletiva. Nós somos o movimento dos soberanos. E agora que você domina seu campo no presente, o próximo nível de maestria o chama. E no nosso próximo vídeo, você vai descobrir como usar essa nova soberania energética para limpar as linhas do tempo do seu passado, liberando traumas ancestrais e karmas que ainda podem estar limitando a manifestação da sua realidade mais elevada. A jornada para sua total liberdade continua.